Pare por um instante e escute com muita atenção. Interrompa o que estiver fazendo agora. Talvez você tenha ouvido por aí que hoje é o dia perfeito para correr atrás de rituais, acender velas, repetir afirmações sem parar e tentar forçar o universo a realizar seus desejos. Muitos estão sendo orientados exatamente assim. Mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Tentar manifestar algo à força justamente hoje pode ser um erro enorme daqueles que acabam sabotando o próprio destino. Quando forças gigantescas estão se movendo no céu para reorganizar a sua realidade material, a última coisa que o universo tolera é o barulho mental de alguém desesperado pedindo mais e mais coisas. Estamos a poucas horas de atravessar o limiar de um eclipse lunar de sangue extremamente poderoso, um evento raro, carregado de significado kármico que não acontece com frequência. Diante de algo tão grandioso, o universo não pede que você haja. Ele exige exatamente o contrário: silêncio profundo, imobilidade interior e uma reflexão séria. Hoje não é um dia para empurrar portas ou tentar controlar o destino. Permaneça aqui, porque existe uma regra fundamental que precisa ser compreendida agora, uma regra que pode definir a vitória do seu amanhã. Para entender por que o universo parece exigir que você pare tão abruptamente hoje, primeiro é preciso encarar o verdadeiro significado desse fenômeno astronômico. Um eclipse lunar total, especialmente uma lua de sangue dessa magnitude, não é apenas um espetáculo bonito no céu. No nível espiritual mais profundo, esse evento funciona como uma espécie de grande borracha cósmica. É um mecanismo poderoso de correção de rota. Sua função não é agradar ou confortar. Sua função é revelar, de forma direta e sem suavizar nada, tudo aquilo que já não pertence mais à sua vida. Tudo o que está desalinhado começa a ser exposto e removido para que você possa avançar para um novo nível de consciência e criação da própria realidade. Nos últimos meses, você provavelmente construiu partes da sua identidade acreditando que certas pessoas, situações ou caminhos eram o seu destino final. Mas muitas dessas coisas estavam ligadas ao medo, a feridas antigas ou à necessidade desesperada de se encaixar em um mundo que já ficou pequeno demais para quem você está se tornando. E agora, exatamente nas horas tensas que antecedem o momento em que a sombra da Terra cobrirá totalmente a luz da Lua, entramos em um ponto muito peculiar que antigas tradições chamavam de zona morta ou grande vazio eletromagnético. Nesse instante específico, o campo magnético do planeta entra em uma espécie de tensão invisível. Seu sistema nervoso, sua glândula pineal e até suas células estão reagindo a esse enorme choque de forças energéticas. É por isso que tantas pessoas se sentiram estranhamente cansadas, emocionalmente sobrecarregadas ou até com uma ansiedade inexplicável nos últimos dias. A mente lógica não entende, mas o corpo sabe que algo grande está prestes a ser liberado. Seu corpo físico percebe claramente que uma carga kármica pesada está prestes a ser solta, e quando isso acontece, o ego, que odeia perder o controle, entra imediatamente em estado de alerta máximo. É nesse ponto que a maioria das pessoas comete um erro trágico. Movidas pelo instinto primitivo de sobrevivência, elas sentem que precisam fazer algo imediatamente para se proteger ou garantir seus desejos pessoais. Então, começam a lançar pedidos ao universo, repetindo afirmações, tentando manipular energias ou implorando por resultados. Mas quase sempre esses pedidos nascem da escassez e do medo. Agora, imagine algo por um momento. Imagine que você está prestes a receber as chaves de um enorme palácio de ouro que sempre foi seu por direito. Enquanto isso acontece, o grande arquiteto universal está limpando o terreno com extremo cuidado, derrubando estruturas antigas, removendo paredes quebradas e eliminando todo o lixo que ainda restava ali para preparar o espaço para o seu novo reino. Nesse cenário, faria sentido você começar a gritar exigindo que lhe entreguem uma cadeira quebrada da antiga casa que está sendo demolida? É exatamente isso que acontece quando alguém tenta manifestar pequenas coisas ou forçar situações desesperadamente na véspera de um eclipse lunar. Sem perceber,
A pessoa interrompe um processo sagrado de limpeza. Em vez de confiar no que está sendo preparado, ela insiste em pedir migalhas, enquanto o universo se prepara para entregar algo muito maior. Agora preste muita atenção, porque o que vou dizer neste momento pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria realidade. Se durante anos você tentou manifestar uma vida diferente, mais dinheiro, mais saúde, relacionamentos melhores, mais liberdade, e mesmo assim sentiu que algo sempre bloqueava seus resultados, isso não aconteceu por falta de esforço. Na maioria das vezes, existem amarras invisíveis, padrões antigos e bloqueios internos que impedem que aquilo que você deseja se manifeste com facilidade. A grande pergunta então é: como quebrar essas amarras? Como dissolver esses bloqueios que parecem travar o fluxo da sua vida? A resposta não está em fórmulas rápidas, nem em rituais aleatórios repetidos sem compreensão. Existe um caminho muito mais profundo, baseado em princípios ancestrais que ensinam exatamente como alinhar sua consciência, elevar sua frequência e começar a atrair aquilo que você deseja de forma natural. Esse caminho foi reunido em um passo a passo claro que qualquer pessoa pode seguir, mesmo que nunca tenha estudado espiritualidade antes. Esse método está explicado no livro Seu Eu Superior, que você pode encontrar no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Nesse livro você vai entender, de forma simples e direta, como funcionam os princípios da lei da atração, como remover os bloqueios que impedem sua realidade de mudar e como aplicar técnicas práticas para começar a manifestar aquilo que sempre quis viver. Não se trata de promessas vazias, mas de um guia completo que mostra exatamente como reprogramar sua mente, alinhar sua energia e criar as condições necessárias para que novas oportunidades comecem a aparecer na sua vida. Se você sente que chegou o momento de mudar sua realidade, de parar de lutar contra as mesmas limitações e começar a construir algo diferente, então comece por esse passo. Leia o livro, aplique o que está ali e observe o que começa a se transformar ao seu redor. O acesso ao livro Seu Eu Superior está disponível agora mesmo no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Este momento funciona como uma última grande prova espiritual antes de atravessar o portal para uma nova realidade. O universo não quer ouvir reclamações agora. Também não precisa de rituais complicados, velas acesas ou fórmulas modernas de manifestação. O que realmente é exigido, neste instante, é uma postura firme de soberania interior, acompanhada de rendição consciente. Entrar em silêncio profundo não significa desistir dos seus sonhos ou aceitar passivamente o mundo como ele é. Significa ter maturidade espiritual suficiente para confiar que todo o trabalho interno necessário já foi feito. Significa compreender que a dor, a solidão e a confusão que você enfrentou recentemente não foram punições do universo. Na verdade, foram um treinamento duro para fortalecer seu caráter. Você foi pressionado até o limite porque alguém que cria a própria realidade não pode carregar dúvidas quando assume o comando da própria vida. Se hoje você conseguir permanecer em silêncio interior, observando calmamente as velhas estruturas da sua vida começarem a tremer e cair sem tentar consertá-las, estará enviando uma das mensagens vibratórias mais poderosas possíveis para a própria fonte criadora. Ao agir dessa forma, você está enviando uma mensagem clara ao universo: estou realmente pronto. Não tenho mais medo de perder aquilo que já não me serve e não vou mais me agarrar às cinzas do meu passado. A lua de sangue assume essa cor vermelha intensa justamente para simbolizar um processo de purificação profunda, quase como um fogo que queima antigos contratos invisíveis que ainda estavam presos ao seu destino. É como se esse momento tivesse sido preparado para limpar padrões antigos que acompanharam sua história por muito tempo, até mesmo padrões que atravessam gerações. Por isso, observe sua vida hoje com a postura de alguém que já entendeu que a vitória é inevitável. Olhe tudo com a calma de quem sabe que algo grande está se reorganizando nos bastidores, porque quando o eclipse terminar, muitas regras do jogo simplesmente não serão mais as mesmas. Existe ainda outro ponto fundamental que precisa ser compreendido antes que a lua de sangue alcance seu ponto máximo no céu.
Esse ponto está ligado aos chamados nodos do karma e à forma como interpretamos a sensação de perda. Neste exato momento, o Sol está iluminando os eixos nodais, pontos invisíveis no céu que, segundo muitas tradições antigas, representam os contratos da alma e as direções que nossa vida tende a seguir. Quando essa configuração acontece justamente na véspera de um eclipse total, um mecanismo muito particular entra em ação. É como se fosse um sistema de proteção cósmico, criado para impedir que você continue preso a situações que já não pertencem mais ao seu caminho. A verdade é simples e direta. Tudo aquilo que parece estar se afastando de você hoje, pessoas que mudam de comportamento de forma repentina, oportunidades que se fecham sem explicação ou projetos que simplesmente deixam de funcionar, não está acontecendo porque você falhou ou fez algo errado. Isso acontece porque a sua vibração mudou. Seu campo energético está se elevando para um nível onde certas energias simplesmente não conseguem mais permanecer. O universo, de certa forma, está retirando da sua vida pesos que você mesmo não conseguia soltar. Muitas vezes você manteve essas coisas por hábito, por apego ou por uma espécie de lealdade cega ao passado, e é exatamente nesse ponto que grande parte dos buscadores espirituais acaba falhando. Quando o eclipse começa a dissolver antigas estruturas kármicas, o ego entra em pânico porque percebe que está perdendo o controle da situação. Nesse momento, muitas pessoas correm atrás de quem está se afastando, imploram por explicações, tentam consertar relações que já não têm mais sintonia ou insistem em reviver situações que já cumpriram completamente seu papel na história. Mas cometer esse erro agora pode significar se prender novamente às mesmas correntes do passado. Se a vida está mostrando que uma relação, um ambiente ou um ciclo se tornou tóxico para a sua nova versão, a única atitude realmente poderosa é abrir a porta e permitir que o eclipse leve aquilo embora. Não corra atrás de quem decidiu partir. Não peça respostas a quem ainda não tem maturidade para entender a sua transformação. O verdadeiro salto quântico não acontece no momento em que você finalmente conquista tudo o que deseja. Ele acontece quando você desenvolve a força emocional necessária para permitir que o universo destrua aquilo que não serve mais, sem sentir arrependimento ou desespero. Esse é o momento em que alguém deixa de ser apenas um observador da própria vida e passa a assumir o papel de criador da própria realidade. Um observador sofre quando a chuva começa porque acredita que não tem controle sobre o clima. Já um criador compreende que a tempestade também faz parte do processo, pois ela limpa a terra e prepara o solo para a próxima colheita. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido como um observador preocupado, tentando descobrir o que os astros, as cartas ou outras pessoas diziam sobre o seu futuro. Era como se sua vida dependesse de forças externas, porque você ainda não havia assumido completamente seu próprio poder. Mas atravessar o portal desse eclipse de sangue exige uma mudança importante. Você precisa parar de perguntar o que vai acontecer e começar a declarar o que pretende construir. O universo não está colocando obstáculos para punir você. Na verdade, ele pode estar criando um período de isolamento, justamente para impedir interferências externas enquanto você atravessa esse processo de transformação. A sensação de solidão que talvez tenha surgido nas últimas semanas não aconteceu por acaso. Foi como uma arquitetura invisível, criada para silenciar as vozes ao seu redor, para que finalmente você pudesse ouvir com clareza a única voz que realmente importa, a sua própria intuição. Durante essas horas de vazio, é importante observar seus pensamentos com muita atenção. Sempre que sua mente tentar criar cenários negativos, lembrar antigas injustiças ou imaginar resultados catastróficos, interrompa esse processo imediatamente. Esses pensamentos são apenas resquícios da antiga linha de tempo tentando sobreviver. Não alimente essas imagens. Em vez disso, permita que o silêncio ocupe esse espaço. Não é necessário tentar esconder o medo com afirmações positivas repetidas mecanicamente. Basta reconhecer que o medo apareceu e simplesmente retirar sua atenção dele. O silêncio tem um poder enorme de reprogramação porque o ego se fortalece através da reação. Quando você não reage,
não se defende e não tenta justificar cada situação caótica que surge, a antiga realidade começa a perder força naturalmente. É como se ela deixasse de receber energia para continuar existindo. A instrução para atravessar esse portal é simples, mas exige firmeza interior. Mantenha o corpo relaxado, respire profundamente e observe tudo com a postura de alguém que governa o próprio reino. Imagine um rei ou uma rainha no topo de uma montanha, observando seu território ao longe. Lá embaixo, algumas aldeias antigas podem estar queimando, mas você não corre para apagar o fogo, porque entende que aquelas estruturas antigas precisam desaparecer para que um novo império seja construído sobre as cinzas. Esse é o tipo de poder que o eclipse lunar pode gravar profundamente dentro de você, mas apenas se hoje você conseguir permanecer calmo e centrado. Para que essa energia realmente trabalhe ao seu favor, é necessário entender um princípio muito específico chamado alinhamento 33. Ao longo da jornada espiritual, muitas pessoas já ouviram falar sobre a importância de alinhar mente, corpo e espírito. Porém, quase sempre isso é interpretado de forma superficial, como se fosse apenas um momento de relaxamento ou uma sensação passageira de paz depois de uma meditação. A verdade é muito mais intensa do que isso. Quando esses três centros realmente entram em sintonia, não estamos falando de algo frágil ou passivo. Estamos falando de uma espécie de tecnologia energética extremamente precisa. Quando mente, corpo e espírito vibram na mesma frequência, o ser humano se transforma em um verdadeiro portal vivo, capaz de influenciar a própria realidade física de maneira muito mais profunda do que imagina. Mas existe um detalhe importante. Se houver sequer uma pequena fissura de dúvida entre esses três elementos, a energia criadora começa a escapar. E quando isso acontece, as manifestações simplesmente se dissolvem antes mesmo de nascer. Vamos desmontar esse processo passo a passo para que você possa aplicar isso de forma consciente agora mesmo. O primeiro ponto começa na mente, e aqui a regra é extremamente clara: higiene mental total. Não existe meio termo. Não adianta dizer que confia no universo se passa horas revivendo conversas dolorosas do passado ou imaginando cenários negativos sobre o futuro. A mente humana funciona como o volante de direção de uma nave. Aquilo em que você fixa sua atenção repetidamente acaba definindo para onde sua realidade começa a se mover. Por isso, hoje, sua mente precisa permanecer ancorada em uma única direção. O resultado que você tanto deseja já existe no plano invisível, mesmo que ainda não tenha se materializado diante dos seus olhos. Não cabe a você ficar tentando descobrir exatamente como, quando ou através de quem esse resultado vai se manifestar. Essa parte pertence a uma inteligência muito maior. O seu papel mental é muito mais simples, porém exige firmeza. Sustentar a visão do seu sucesso com uma convicção quase teimosa, recusando qualquer pensamento que insinue fracasso, atraso ou perda. Se em algum momento a dúvida tentar aparecer, lembre imediatamente ao seu próprio ego que o eclipse já está apagando aquela antiga linha de realidade. O segundo pilar dessa estrutura envolve o corpo físico, e é exatamente aqui que muitas pessoas acabam sabotando a si mesmas sem perceber. O corpo humano não sabe diferenciar uma ameaça real de um medo imaginado pela mente. Quando a mente entra em ansiedade por causa do futuro, o corpo reage, liberando hormônios de estresse, tensionando os músculos e bloqueando a capacidade natural de receber novas experiências positivas. É biologicamente impossível atrair paz, prosperidade ou clareza se o corpo está rígido, com os ombros contraídos e a respiração curta. O universo não responde às palavras que alguém repete diante do espelho. Ele responde ao estado vibratório real do sistema nervoso. Por isso, sua tarefa física hoje é muito direta. Desacelerar o corpo de maneira consciente. Caminhe mais devagar do que o normal. Respire profundamente antes de reagir a qualquer situação externa. Relaxe o rosto, solte os ombros e permita que o corpo entre em um estado de tranquilidade. Quando você mantém o corpo relaxado, mesmo diante do caos aparente do mundo exterior, está enviando uma mensagem extremamente poderosa ao campo universal. Estou seguro.
O universo me sustenta, não existe motivo para medo. Esse estado de calma corporal funciona como um dos ímãs energéticos mais fortes que existem para atrair mudanças positivas. Por fim, chegamos ao terceiro elemento dessa tríade, o espírito. Esse é o ponto que completa todo o processo. O espírito não precisa que você explique o que deseja, porque foi justamente ele quem plantou esse desejo dentro do seu coração desde o início. A verdadeira sintonia espiritual acontece quando você deixa de agir, movido pelo medo de sobreviver ou pela sensação de falta. Em vez disso, começa a agir a partir de um estado de gratidão antecipada. É aquela certeza profunda, quase ousada, de que tudo aquilo que pertence a você por direito já está a caminho, mesmo que ainda não tenha aparecido fisicamente. Quando você consegue unir uma mente clara, que não alimenta dúvidas, um corpo relaxado e receptivo e um espírito que agradece antes mesmo de ver o resultado, algo muito poderoso acontece. É como se uma fechadura perfeita fosse criada no próprio tecido da realidade. E nesse exato momento, o eclipse lunar funciona como a chave que gira dentro dessa fechadura. Quando a sombra da Terra passar sobre a Lua, ela simbolicamente queimará os últimos vestígios da identidade antiga que ainda carregava medo ou sensação de vítima. E quando a luz retornar ao céu, ela iluminará uma nova versão de você. Alguém que já não implora por mudanças, mas declara novas realidades. Por isso, mantenha essa postura hoje. Não lute contra o vazio ou contra o silêncio que este momento pode trazer. Use esse espaço a seu favor, porque é justamente nele que as maiores transformações começam a nascer. Torne-se agora o observador silencioso que compreende algo que muitos ainda não perceberam. A sua vitória já foi escrita nas estrelas muito antes deste momento. Nada aqui aconteceu por acaso. Se você chegou até esta mensagem, existe uma razão para isso. Então aproveite este instante para selar sua decisão interior. Vá até os comentários e declare com firmeza: hoje eu paro, solto o controle e permito que o universo trabalhe a meu favor. Ao escrever essas palavras, você não estará apenas repetindo uma frase simbólica. Estará enviando uma ordem clara ao campo energético que está sendo ativado neste eclipse, permitindo que essa força realize o trabalho que você não precisa mais tentar controlar. O tempo de tentar forçar resultados, correr atrás desesperadamente ou lutar contra o fluxo natural da vida chega ao fim aqui. A partir de agora, a postura muda completamente. Amanhã você poderá caminhar com a consciência de quem realmente entende que é o criador do próprio destino. Mas isso só acontece se estiver disposto a atravessar este portal em silêncio, com confiança e soberania interior. Se esta mensagem ressoou profundamente em você, considere se inscrever no canal. Aqui continuaremos explorando ideias, ferramentas e reflexões que podem ajudar no seu processo de despertar e crescimento espiritual, sempre buscando ampliar a compreensão sobre a mente, a consciência e o caminho interior. Obrigado por ter acompanhado até aqui e por fazer parte desta jornada de descoberta. Que este momento marque um novo capítulo na sua caminhada. Até breve.